Um grupo de cientistas afirma ter descoberto a cura para o tipo 2 do diabetes. Cerca de 20 milhões de pessoas sofrem com a doença no Brasil. A Patrícia foi diagnosticada com diabetes tipo 2 há cerca de 20 anos. A empresária iniciou o tratamento com medicação via oral, mas não cuidou da alimentação nem praticou atividades físicas. E isso foi um problema. Porque eu não fazia direito o tratamento. Comia o que não podia, fazia tudo errado. Achava que tomando remédio ia limpar meu organismo e ia estar tudo certo. Patrícia chegou a ficar internada. Hoje, além dos remédios orais, aplica insulina para controlar o nível de açúcar no sangue e tentar levar uma vida mais saudável. Aí agora, de uns 3 a 4 meses, eu peguei firme, voltei a tomar insulina, tô fazendo dieta, tô fazendo exercício e tô me sentindo melhor. A diabetes tipo 2 é a mais comum. Corresponde a cerca de 95% dos casos da doença no mundo. Ela está associada à qualidade e estilo de vida do paciente, principalmente com relação ao consumo excessivo de carboidratos e açúcares. Então você começa a exigir mais do seu pâncreas, que ele produza mais insulina para conter a sua demanda de carboidratos na sua dieta. E esse pâncreas ele entra em falência numa hora. De tanto você exigir, o pâncreas, uma hora ele fala, não, aqui eu não aguento mais. Um estudo realizado na China e divulgado recentemente tem sido visto como promissor no tratamento e cura da diabetes tipo 2. Em um procedimento experimental, os cientistas transplantaram para um paciente células que conseguiram fazer o corpo dele voltar a produzir a insulina no pâncreas. Na pesquisa, foram usadas células do próprio sangue do paciente, que foram reprogramadas em laboratório para funcionarem como células do pâncreas. O estudo foi realizado com um paciente homem de 59 anos que convivia com a diabetes tipo 2 por mais de 2 décadas. Os resultados apontaram que cerca de 3 meses após o procedimento, o paciente não precisou mais injetar insulina. Com 11 meses, os medicamentos orais foram reduzidos gradualmente e depois totalmente suspensos. A pesquisa traz uma esperança para quem convive há tantos anos com a doença. A Patrícia sofre as consequências da diabetes tipo 2. Tem dores nos pés e problemas de visão. Ela tem se esforçado para comer melhor e praticado exercícios físicos. E confessa que se submeteria ao procedimento de transplante de células. Essa parte de você sentir mal, sentir uma tristeza, uma coisa, é do diabetes, né? Eu sei que é. Então, assim, eu preferiria a cura. Mas os médicos alertam, o melhor caminho é a prevenção, com busca de hábitos mais saudáveis. E tem estudos mostrando uma reversão de 70% de diabetes tipo 2 só com mudança de estilo de vida, com perda de peso e exercício. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Melanie Rodak, que é vice-presidente do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Melanie, muito boa tarde para você, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Antes da gente entrar nesses estudos especificamente, eu queria falar com você sobre as complicações que a doença traz, porque são elas que vão minando a qualidade de vida do paciente, e elas têm tudo a ver com esses estudos que foram divulgados também nos últimos dias, né? O que o mau controle do açúcar no sangue durante um longo período pode provocar? Muitos pacientes têm complicações bem graves, né, com o passar do tempo. Sim. Sim, são complicações tanto nos olhos quanto nos rins. Complicações neurológicas, a pessoa não consegue ter as sensações como ela deveria e a parte motora também pode ser afetada. Lembrando que o nosso sistema nervoso controla vários órgãos do nosso corpo, inclusive partes do sistema cardiovascular, sistema digestivo, então tudo isso pode ser afetado como complicação do diabetes. E o controle glicêmico é muito importante para a gente evitar esses problemas. E o que esse estudo feito por cientistas chineses traz de novo? Como que funcionou esse estudo e o que ele promete?
Esse estudo, é importante a gente lembrar que foi feito em um paciente, é um relato de caso, é uma coisa muito nova. Está se estudando muito o uso de células geradas a partir de células tronco que produzam insulina para pacientes com diabetes tipo 1. Que tem destruição do pâncreas por uma doença autoimune. Esse artigo, ele é muito inovador, porque ele utilizou isso para uma pessoa com diabetes tipo 2, então uma proposta nova. É importante a gente lembrar que esse paciente não é o típico do diabetes tipo 2, ele é uma pessoa com muitos anos de diabetes, ele tem já uma complicação e funciona diferente de uma pessoa que não tem tanto tempo de diabetes, ele já tem, ao longo do curso dessa doença, uma destruição das células do pâncreas. Então, ele já está no estágio muito parecido com a falta de células produtoras de insulina que a gente vê no diabetes tipo 1. É diferente de uma pessoa que tem menos tempo de doença, que o maior problema dela não é a falta da produção de insulina, e sim a resistência à ação desse hormônio. Nesse caso desse paciente, o que eles fizeram foi gerar células produtoras de insulina a partir de células tronco, que é muito interessante, e injetar no próprio paciente. E, surpreendentemente, teve um resultado fantástico. Agora, esse paciente que participou do estudo, ele teve uma complicação renal, né? É um tipo de complicação comum entre os pacientes com diabetes? Ele já tinha tido uma complicação renal e tinha sido transplantado. Isso acontece em pessoas que já estão no estágio mais avançado da doença. Então, é uma das complicações que a gente pode ver realmente. Você estava dizendo... Mas ele tinha sido transplantado. Ah, entendi. Você estava dizendo que esse estudo foi feito em um paciente com diabetes tipo 2. Quais diferenças são importantes nesse sentido entre os outros subtipos da doença? Por que essa solução, por exemplo, ela teria sucesso num tipo da doença e não teria no outro? Os dois principais tipos de diabetes que a gente conhece são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 ele é marcado por uma deficiência mais profunda da secreção de insulina, por uma destruição autoimune das células que produzem o hormônio. O diabetes tipo 2 ele está muito ligado ao sedentarismo, à obesidade, e ele está associado a uma resistência da ação da insulina no nosso corpo. E também o pâncreas não trabalha tão bem, então ele não consegue superar essa resistência. Quando a gente fala de repor as células beta produtoras de insulina, repor células produtoras de insulina, normalmente a gente fala em diabetes tipo 1. Esse caso apresentado é um paciente com diabetes tipo 2 de longa duração. Então, ele já teve uma perda, porque isso é progressivo, essa perda da função da célula pancreática. Ele já teve uma perda ao longo desses mais de 20 anos de diabetes, que pode colocar ele com uma deficiência similar ao que acontece no diabetes tipo 1. Não é o que é visto na maioria dos casos de diabetes tipo 2. Então, nós precisamos, é muito interessante isso, é promissor, mas nós precisamos olhar com cautela, que talvez não seja para todos os pacientes. O que eles fizeram nesse caso foi que esse paciente apresentava um controle glicêmico muito difícil. Ele tinha muitos altos e baixos da glicose, e isso para uma qualidade de vida, para o risco de complicações, também é muito delicado. Mas existem outras ferramentas que a gente também pode lançar a mão, que ajudam, tanto hoje em dia tem medicamentos surgindo que atuam na resistência à ação da insulina e também na redução do peso, em outros mecanismos que fazem com que isso possa ter sucesso também no tratamento sem um procedimento como esse. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você também, porque tem mais um estudo publicado hoje sobre esse assunto e ele mostra que esses medicamentos, né, à base de semaglutida, né, o Ozempic, o Wegovy, eles reduzem o risco de morte para pessoas com diabetes. Isso, um estudo, num primeiro momento, indicando isso, né? Essa pesquisa foi divulgada por uma publicação científica inglesa e ela analisou 3.500 pessoas de 28 países que têm o diagnóstico de diabetes tipo 2 e também tinham doença renal por complicação da doença. A conclusão desse estudo é que injeções semanais, né, dos medicamentos podem ajudar a reduzir de forma significativa os problemas renais graves e também cardiovasculares. E, além disso, o remédio também
também poderia ajudar a reduzir a morte entre pessoas com diabetes tipo 2 e também com doença renal crônica. Melanie, uma dessas complicações provocadas pelo diabetes, como a gente disse, é a insuficiência renal. E aí que entrariam esses medicamentos, de que forma que eles poderiam atuar para reduzir os impactos dessas complicações e até o risco de morte desses pacientes? Em pacientes que já têm uma doença renal estabelecida, que é o caso desse artigo que foi publicado hoje, o estudo FLOW, a gente tem uma preocupação que eles não entrem em necessidade de diálise, que não precisem ser transplantados, também que não tenham nenhum evento cardiovascular, ou infarto, ou um AVE, que é comumente chamado de derrame, e nem que eles morram. Então, nosso objetivo é fazer medicações que reduzam esses problemas. E foi muito interessante, esse estudo foi interrompido até precocemente pelos benefícios que mostrou com a medicação, que foi demonstrado uma redução tanto da ida da diálise, a transplante, quanto da piora da função renal em pacientes que usaram o semaglutida em 1 miligrama por semana. Também mostrou uma redução de mortalidade, que foi muito importante, e também de eventos cardiovasculares. O que a gente não sabe ainda nesse estudo, houve uma perda de peso significativa, houve também uma redução da hemoglobina glicada, mas eles não revelaram ainda, não fizeram associação se esses benefícios foram totalmente independentes da perda de peso, da melhora do controle glicêmico. A gente pode extrapolar que sim, porque outro estudo foi publicado recentemente que mostrou benefícios cardiovasculares independentes de uma perda de peso e de controle glicêmico, foi em pacientes que não tinham diabetes, então foi mais independente em perda de peso, em relação a esses parâmetros. Isso desperta o nosso interesse porque a gente quer que os pacientes vivam mais e melhor e que não evoluam a diálise nem necessidade de transplante. A gente está falando aqui de tratamento e é sempre bom mostrar esses estudos promissores com relação à melhora da qualidade de vida do paciente, mas é bom a gente reforçar também a prevenção, né? Tem um número muito alto de pessoas entre 15 e 30 e poucos anos, até 39 anos, desenvolvendo diabetes tipo 2, o que não era muito comum de acontecer antes, né, Melanie? Então, acho que fica esse alerta também para uma mudança de estilo de vida e no caso desses medicamentos, por exemplo, que a gente já viu uma procura muito grande nos últimos tempos, quando começou a se falar do efeito deles no emagrecimento, também é importante reforçar que as pessoas não procurem se automedicar, né? Que procurem antes orientação médica, né? Exatamente. O mais importante é prevenir que haja o diabetes, exercício, uma dieta saudável, manter um peso adequado, são fundamentais para a gente atingir esse objetivo. A gente tem que evitar que os pacientes cheguem nesse estágio de ter problemas renais, e a melhor maneira disso é evitar o próprio diabetes, com essas mudanças do estilo de vida. Mas hoje em dia a gente tem melhores medicamentos surgindo, e também perspectivas da gente ter, de uma forma mais barata, medicamentos mais modernos, com produção no Brasil, que foi recentemente aprovada, para a gente poder ter essa ferramenta para os pacientes que, infelizmente, já têm essa condição. E essas mudanças no estilo de vida que você falou, elas são importantes para prevenir qualquer tipo de doença, né? Se alimentar melhor, praticar atividade física, são importantes para tudo, né? Melanie, quero te agradecer, viu? Muito obrigada pela participação. Uma ótima tarde para você. Igualmente. Boa tarde. Boa tarde.